Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que Deus esteja te abençoando nesse dia tão maravilhoso, né? Tão gracioso para as nossas vidas, né? Deus tem nos agraciado e é um grande motivo de alegria e gratidão a Deus, né? Que nós estamos aqui fazendo mais um vídeo, né? Para participar com vocês desta graça de Deus, para comentarmos, falarmos um pouco mais dessa superabundante e multiforme graça de Deus. Nós estamos aí no período da Reforma Protestante e estamos completando 503 anos, sábado fazemos 503 anos, né, da Reforma Protestante. E a gente sabe que foi um marco no século XVI muito grande, essa cisão com a Igreja Católica, né, com a igreja aí que mantinha o poder, né, e aí foi essa cisão. Então, querido, os reformadores, eles fizeram 5 pilares da Reforma Protestante. São só as Escrituras, solo Cristo, sola graça, sola Deus, sola Fide e só a Deus glória. Ou seja, só as Escrituras, só Jesus Cristo salva, só a graça, somos salvos pela graça, e pela fé, que é o nosso escudo, né? Vivemos pela fé, e só a Deus a glória. Desses pilares nós estamos falando sobre o terceiro pilar. Nessa sequência nós estamos falando sobre o terceiro pilar, que é graça. A graça de Deus. A graça que os reformadores vieram dizer aí, que graça é favor imerecido, graça é de graça, não temos mérito nenhum, não podemos comprar, não é com barganha, com troca, mas é pela graça, o infinito amor de Deus para conosco. Então, querido, nós estamos falando da graça de Deus, né? Gravamos o anterior e falamos exatamente dessa superabundante e multiforme graça de Deus. Então, essa é a nossa proposta, que a gente conheçamos mais um pouco desta multiforme e superabundante graça de Deus. Essa é a nossa intenção. Na Sagrada Escritura podemos ver essa multiforme graça de Deus. E hoje quero chamar a você para nós pensarmos um pouco sobre o êxodo. O êxodo foi pura graça divina. Deus manifestou a sua graça no êxodo. No êxodo nós conseguimos ver a gratuidade de Deus. Embora na língua hebraica não tenha nenhum vocabulário que corresponda ao termo, a palavra graça, de certo modo, nós vemos lá a gratuidade de Deus no êxodo, e ela tem que ser expressa em outros termos. Mas a gratuidade, a graça de Deus está lá e pode ser expressa exatamente em outros termos. Por isso, eu chamo você para nós percebermos juntos, né, a graça de Deus que está lá, essa gratuidade que já se inicia na introdução do êxodo. Lá no capítulo 2, o versículo 23 a 25 de Êxodo, diz o seguinte: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atendeu para a sua condição. Seguindo a nossa leitura, lá no capítulo 3 de Êxodo, o verso 7 a 10, ainda na introdução do Êxodo, diz o seguinte: certamente vira a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. E eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Meu irmão, veja aqui, nós já podemos enxergar aqui, né, a partir dessa narrativa, em que fica claro que a libertação do povo de Deus é exatamente misericórdia e poder de Deus.
Não foi mérito e nem poder dos hebreus, que estava lá oprimido, que estava lá exilado, não, estava presos, oprimidos, escravizados no Egito, sem terra, sem teto, sem dignidade, estavam lá presos e oprimidos, ok? Não tinha condições nenhuma de livrar-se das mãos dos egípcios, ou seja, o Egito, que era a grande potência da época, do momento, tanto bélica e capital, e muito grande. E as pessoas tinham medo dos egípcios, e era o grande poder, era o centro das atenções, e aquele povo não podia se libertar de lá. Então, Deus resolve manifestar a sua graça e misericórdia àquele povo. Então, perceba, irmão, não foi mérito nenhum dos egípcios. E isso se confirma por todo o relato da história do Êxodo. Nós vamos ver todo o relato da história do Êxodo, que é Deus que tira o povo com a mão forte, que é Deus que se manifesta para o povo, que é Deus que cuida do povo na caminhada no deserto, é o Deus que tira, é o Deus que liberta, é o Deus que cuida do povo, pela sua graça. A gratuidade de Deus e o seu poder está lá, na superabundante graça de Deus, manifestada sobre essa grande maldade, da opressão pelos egípcios, no grande império da época. Deus vai lá e manifesta com poder a sua superabundante, veio maior para libertar aquele povo, essa graça de Deus, e é uma manifestação, é uma das formas, da multiforme graça de Deus de se manifestar naquele lugar. Então, querido, os hebreus nasceram pela graça e pelo poder de Deus, é isso que nós já podemos definir. Os hebreus nasceram pela graça e pelo o poder de Deus, meu irmão. Por outro lado, vemos desde o princípio que a graça de Deus é uma essência, libertadora. A graça de Deus, meu irmão, ela tem essa essência libertadora. O povo, como estava o povo? Escravizado. Estavam presos, não poderiam sair, não respondiam por si, não tinham autonomia, não tinham dignidade, não eram povo, certo? E aí Deus chama esse povo, liberta esse povo, manifestando assim a sua graça libertadora. Ela foi poderosa, meu irmão, para resgatar Israel das garras da maior superpotência da época. A graça de Deus poderosa, a graça de Deus libertadora. Então já fica claro para a gente isso aí. Neste caso, Javé, o Deus libertador, o eu sou, que aparece a Moisés na sarça, é um Deus que gratuitamente concede liberdade ao seu povo, meu irmão. Mesmo que no Antigo Testamento não encontramos a palavra graça, conseguimos perceber alguns termos que são atribuídos a Deus como uma espécie de fórmula litúrgica que vai se seguindo em toda a história do Êxodo, como Deus clemente, Deus fiel ao seu pacto, Deus misericordioso, Deus grande em amor. Nós vamos ver esses termos aparecendo, Deus poderoso, esses termos exatamente eles estão todos relacionados ao conceito de graça. Por isso o Êxodo foi pura graça de Deus manifestado àquele povo, meu irmão. Deus libertou o povo, Deus libertou aquele povo da escravidão, graça de Deus, a multiforme de graça de Deus manifestada no Êxodo. A graça de Deus libertadora, a graça de Deus poderosa estava sendo ali manifestada ali no Êxodo. Então, o Êxodo é pura graça. Nós também fomos libertos do Egito. Deus também nos libertou com a sua infinita graça. Graça que nos libertou. O pecado é muito grande, a maldade é muito grande no mundo, e Deus foi lá e nos resgatou com a sua superabundante graça, porque a graça de Deus é maior que o pecado. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, curte aí, deixa o seu alô aí no meu like, deixa o seu alô aí nos meus vídeos, faça seu comentário se você gostou, espero que tenha te edificado, espero que amanhã, essa semana, nós possamos preparar mais uma outra mensagem, sobre a graça de Deus, sobre essa multiforme e superabundante graça de Deus. Grande abraço, Deus te abençoe.